Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, começando hoje o nosso sexto dia, segunda-feira, começo de semana, e hoje eu quero falar para vocês sobre a vontade. A gente coloca muitas penitências em cima da nossa vontade e para isso a gente precisa entender como que funciona o nosso corpo, porque a nossa vontade ela quer nos dizer muito o que o nosso corpo sente. E na maioria das vezes a gente não sabe lidar com isso e nunca aprendemos a lidar com isso também. E quando eu falo do corpo, eu quero que vocês entendam por impulsos, por seja luxúria, preguiça. O nosso corpo ele sempre vai nos dizer alguma coisa e sempre vai estar nos comunicando o que a gente precisa melhorar. Então não tem como eu separar o meu corpo e, e melhorar somente na alma, somente no espírito, entende? Então aquela pessoa que ela só olha às vezes só para a alma, só para o espírito, ela deixa de lado o corpo. E o corpo ele também tem que andar junto com a gente. Não quer dizer que eu sou menos, não quer dizer que eu sou ruim por não fazer isso, mas em algum momento eu vou ter que olhar para isso, em algum momento eu vou ter que olhar para o meu corpo e entender o que ele está me dizendo, entender o que eu preciso fazer, porque ali vai morar uma doença também do meu espírito. Quando eu deixo o meu corpo de lado e eu amadureço somente uma área da minha vida, é porque eu não quero olhar para aquilo, porque tem alguma coisa ali que ainda me incomoda. Então, quando eu também desligo o meu corpo, eu também fujo de alguma coisa. E então eu ouvi pela primeira vez, né, em uma aula, em um retiro de carnaval, se eu não me engano, do Ítalo Marcilli, né, que é um dos meus professores, sobre a mortificação corporal. Foi a primeira vez que eu escutei isso, não sei se mais alguém fala sobre isso, que é matar a ilusão do nosso prazer. E cada um de nós vamos ter uma ilusão de prazer diferente, seja por um alimento, seja por um doce, aquela ilusão momentânea do prazer, ou seja mais profundo, ou seja em pornografia, a ilusão pelo prazer facilitado. E isso vai nos condenar à verdade. Quando eu tenho essa ilusão de prazer, é como se fosse gradativo. Essa ilusão ela é aos poucos e de repente ela aumenta. Então eu como só um pedaço do doce e tá tudo bem, eu não pequei por causa disso, mas de repente eu como mais. De repente existe uma luta entre mim e um doce. Consegue entender? Aqui só como objeto de interpretação para vocês, mas esse prazer talvez para vocês não seja o doce, seja outra coisa mais profunda. Cada um vai ter essa ilusão de prazer momentâneo. Esse Esse é o lado do nosso corpo que eu preciso mortificar. E é por isso que existe essa mortificação corporal. O que eu preciso dentro do meu dia, que está me atraindo para o prazer momentâneo, que está me levando para um caminho que eu não quero ir, mas eu decido ir justamente porque meu corpo está deixado de lado. E isso é como se fosse uma perda de tempo. Já perceberam? Quando esse prazer momentâneo ele é saciado, de repente eu me sinto que eu perdi tempo. O que fazemos hoje no Instagram, no TikTok? Às vezes vídeos engraçados me trazem essa sensação de prazer momentâneo que me leva a uma perda de tempo de 1, 2, 3 horas. Isso é importante eu ver, porque isso não pode se tornar normal. A partir do momento que isso se torna normal, eu perdi a minha mortificação corporal. Eu me deixei levar, eu dei o meu corpo para os meus impulsos novamente. O que é muito importante, porque os meus impulsos eles querem dizer algo de mim, da minha identidade, do que eu acho que eu sou. O jejum ele diz muito sobre isso, muito sobre o meu impulso de comer a todo tempo, de me sentir saciado a todo tempo. Olha que bonito é isso, que maravilhoso é você olhar para você mesmo
Você olhar para o teu impulso. Às vezes você come muito saudável e aí você também não consegue fugir disso porque você tem medo do seu corpo adoecer. Consegue entender? Cada um sabe aonde está o seu calo apertando. Só que a gente esquece. A gente deixa de lado. Isso é muito importante porque a nossa vontade, ela não pode passar por nós despercebidos. A vontade, ela sempre quer me dizer algo sobre mim. Às vezes sobre a minha infância, às vezes sobre a minha vida. Estão conseguindo entender? A minha vontade, se eu não olho para ela, ela começa a virar automática. Quando ela se torna automático, de repente eu começo a repetir as coisas, e quando eu começo a repetir as coisas, eu vou entrando mais profundo naquele limbo. Eu viro uma chacota para os demônios que eu deixei entrar. Então, quando eu olho para o meu mundo externo, eu acho que ele está errado porque ele está me induzindo a fazer alguma coisa. Porque eu já perdi o meu domínio pela minha própria vontade. Olha só como isso parece tão pequeno. Eu quero que vocês olhem justamente para que pareça muito pequeno isso. Porque se eu perdi o domínio pela minha vontade, que domínio eu vou ter sobre a minha alma? Se a minha vontade, que ela é palpável, eu consigo sentir, ela está no automático. Ela está me dominando, ela virou um monstro dentro de mim. Consegue entender o quanto isso parece já um inferno na Terra? Eu não preciso ir ao inferno. Eu sinto ele aqui porque eu deixo sentir. E aqui está a aprovação de todos os nossos dias. Tá bom? Então é justamente para que você tenha esse olhar para você. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu não quero que vocês saiam hoje e falam, eu não estou comendo tal coisa porque estou fazendo jejum, porque eu estou fazendo quaresma. Não. Se alguém te oferecer alguma coisa, você fala, obrigado, eu sei que eu gostaria muito de comer, mas eu não quero comer agora. Porque às vezes a gente aceita, porque a gente não quer deixar o outro mal, a gente não quer falar não pro outro. Isso também quer dizer outra coisa sobre você mesmo. Você dá uma desculpa, mas na verdade é para você. Eu posso dar uma desculpa que o Frei Gilson está mandando eu postar todos os dias. Mas eu posso simplesmente falar, olha, talvez eu não vou fazer muita diferença. É como meu voto de Estado. Meu voto não faz muita diferença. E o que faz diferença, Felipe? O que faz diferença sou eu, dentro da minha comunidade, da minha pequena comunidade que se chama família. Quantas vezes deixamos as nossas famílias de lado, esperando pelo outro que faça aquilo, porque eu já fiz muito. Então o outro, eu dou uma aprovação para o outro, não, porque o outro precisa ser provado. Será mesmo? Entende? Se é tudo sobre mim, então essa vida ela começa a ter cor, essa vida ela começa a ter gosto de novo. Eu começo a olhar para a minha estrutura da minha realidade com outros olhos, sem esses olhos cinzas que o mundo quer que a gente veja, mas com tantas coisas ruins que acontecem nesse mundo externo. Eu ver uma coisa boa, eu ver a vida com cor novamente. Eu levar um amor sem ser dito em palavras a alguém que precisa realmente, sem esperar nada em troca. Essa é a perfeição divina. Então eu vou continuar o livro que eu falei para vocês, que eu estou lendo todos os dias da quaresma aqui para vocês, que é de Santa Teresa d'Ávila, né? E ela continua. Se você quiser o livro, é só você entrar em contato comigo em algum lugar por aqui e também no nosso grupo no WhatsApp.
É preciso prestar muita atenção a esta comparação. Por meio dela, talvez queira Deus que eu explique algumas das graças que Ele concede às almas e a diferença entre essas graças. Desejo explicar tudo até onde for me dado fazê-lo. Olha que lindo, olha o jeito que ela fala. Tem uma parte que antes que eu pulei. Ela fala, consideramos agora como este castelo tem muitos aposentos ou moradas, umas no alto, outras embaixo, outras dos lados, no centro, no meio, de todas esta está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Olha só, esse castelo que eu falei ontem para vocês, que é o nosso corpo, ele tem muitas moradas. E isso é o que a gente vê na psicologia. Tem um estudo da neurociência que nos explica que o nosso cérebro é constituído como se fosse um prédio. E cada andar desse prédio existe milhares de portas. E a nossa personalidade ela é criada pelas poucas portas que a gente resolveu abrir. Consegue ver? Consegue entender isso? Então existem milhares de portas que eu não abri. E milhares de portas que eu não quero abrir. Que às vezes são meus traumas, são as coisas que eu passei. E todas elas querem me dizer algo. E eu nunca vou conseguir nessa vida abrir todas as portas. Mas existe aqui, ela dizendo das moradas, no centro, no meio de todas, está a principal. Onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É aqui que mora o começo do paraíso, o início da nossa morada eterna. Entre Deus e a alma. Entre Deus e eu. E ela continua, é preciso prestar muita atenção a esta comparação. Por meio dela, talvez queira Deus que eu explique alguma das graças que Ele concede às almas e a diferença entre essas graças. A graça que eu tiver de Deus é diferente da graça que você tem de Deus. Então, esta comparação de graças não é bem feito, não é bem visto. São tantas as tamanhas graças que ninguém seria capaz de conhecê-las todas, quanto menos eu, que sou tão ruim. Santa Teresa d'Ávila, dizendo isso, pessoal. Quanto menos eu, Santa Teresa d'Ávila, que reconstruiu a igreja em 1517, que sou tão ruim. Quanto a vós, se a receberdes ao Senhor, sentireis grande consolo, sabendo que Ele as pode fazer. Eu sei que Ele pode fazer de mim, mas a vontade é dele. Se eu receber, será bom. Agora, se eu estou, como eu falei para vocês, se eu estou nessa de esperar algo em troca, eu também faço isso com Deus. Não, eu faço isso só com os homens, Felipe. Eu faço isso só com o meu externo. Eu faço, então eu tenho que receber. Então eu estou na recompensa. Você acha que você não faz isso com Deus também? Você está fazendo essa quaresma para receber algo em troca também. É isso que eu quero matar em vocês. E ela continua. Quem não experimentar terá motivos para louvar a infinita bondade de Deus. Mesmo quem não tiver graças, quem não experimentar, ainda assim terá motivos para louvar a infinita bondade de Deus. O que ela quer dizer com isso? Somente pelo meu sopro de vida eu tenho que louvar a infinita bondade de Deus. Ela continua, como não nos prejudica pensar na glória do céu e na felicidade dos bem-aventurados, antes nos causa alegria e nos estimula a alcançar o que eles gozam. Assim também não nos prejudica sabermos que é possível, ainda nesse desterro tão grande, Deus comunicar-se a vermezinhos asquerosos como nós. Será a ocasião para amarmos uma bondade tão excessiva e misericórdia tão sem limites. É aquilo que eu falei no primeiro dia. Sem limites, a misericórdia de Deus não tem limites, ela é ilimitada. Quem limita somos nós. Quando damos poder ao demônio, limitamos esse centro como se Deus não tivesse poder sobre o demônio, entende? Então eu vou contra Deus, eu sento no lugar dele.
E ela continua: quem se escandalizar de saber que Deus faz grandes graças já neste exílio, tendo por cento que está muito desprovido de humildade e de amor ao próximo. Olha que beleza. As pessoas, elas se escandalizam de saber que Deus faz grandes graças nesse mundo. Não é assim? Eu estou falando não das pessoas de fora da igreja, eu estou falando para vocês que estão dentro da igreja. A gente se escandaliza quando Deus faz milagres. A gente que espera os milagres, Felipe, é nós mesmos. A gente espera os milagres e a gente não acredita quando eles acontecem. Porque eles não aconteceram do modo que eu queria. E quem disse que Deus vai agir do modo que eu quero? A partir do momento que eu penso nisso, de novo, eu estou na cadeira de Deus. E quando eu estou na cadeira de Deus, eu não acredito na misericórdia dele. É como se eu acreditasse, como se eu fosse contra a misericórdia dele. Quando eu falo para você que você está pecando, que é por esse caminho, não por esse, eu não acredito na misericórdia de Deus. Eu não estou nem aí para os seus pecados, pessoal. Nem aí para os seus pecados. Eu quero que vocês entendam a misericórdia divina. Porque é isso que se baseia toda a nossa vida. A misericórdia dele. Quando eu entendo o poder da misericórdia de Deus, eu paro de pecar. E ela continua: a não ser assim, como não se alegrar em sua majestade, dê a entender suas grandezas, seja a quem for, e faça tais favores a um irmão nosso, isto não impede que faça a nós também. Quando olhamos para outra pessoa e olhamos as graças que ele tem e pensamos sem querer, não é mesmo? Pô, mas ele não merece. Olha essa inveja. Nos comentários, às vezes, a pessoa fala o que quer e daí no final ela coloca assim: com todo respeito. Com todo respeito, então ela pode falar o que ela quiser. Não, não é bem assim que funciona. Você sabe quando você ataca uma pessoa. Não, mas com todo respeito. Não existe respeito. Entende? Essa inveja branca que as pessoas chamam. Não. Você tem que cortar o mal pela raiz. E aqui eu pulo um pouco para falar numa parte bem legal que eu achei aqui. O Senhor gosta muito de quem não põe limite às suas obras. Por conseguinte, irmãs, jamais vos aconteça de frear a bondade de Deus. Dirijo-me às que não foram levadas por este caminho. Olha só, às vezes as pessoas olham para as obras de Deus ou para a bondade de Deus, e ela fala: não, eu vou segurar um pouquinho aqui, eu não vou entregar tudo que eu sei para as outras pessoas, porque senão o que vai me sobrar, não é mesmo? Então eu vou no lugar, então eu não vou falar muita coisa. Às vezes eu sou um vendedor de curso, um vendedor de alguma coisa, eu como terapeuta. Não, vamos marcar uma terapia. E eu não vou entregar aquilo. Essa é a bondade de Deus, que eu estou limitando para mim. Porque se eu sei, foi Ele que me deu, e se Ele me deu, Ele também quer que vocês saibam. E se Ele quer que vocês saibam, então eu tenho que fazer o meu trabalho, quando eu me entendo. E você tem que olhar para isso na sua própria vida. Quando você está limitando a bondade de Deus, quando você não está entregando 100% daquilo que é para você entregar. Por quê? Você está fazendo as coisas por reconhecimento, por recompensa, então você não entrega tudo. Quando você faz as coisas por amor, e aqui a gente entra em outro parâmetro. Quando eu faço por amor, eu estou presente. Eu estou no hoje, eu estou no agora, eu estou fazendo tudo que Deus me pede porque eu estou em ligação com Ele. Porque quando eu estou com amor no meu coração, eu estou com o dever da bondade. Eu estou com o dever de não limitar nada que Ele entregue. E o dever se torna amor e o amor se torna dever e isso se torna perfeito. Essa é a verdadeira quaresma. Não se perca nos seus dias. Então hoje, segunda-feira, quero que vocês reflitam sobre o dia que você passou.
Se você rezou, se você não rezou, se você deixou Deus, se você parou de pensar nele por um minuto. E converse com ele sobre você mesmo, sozinho. Beleza? Até amanhã, fiquem com Deus.